Olá, Miguel. Olá, tudo bem? Boa noite. Um momento bem especial para a gente, aqui no Instituto Maria João Aleixo e do IPAD, que é uma frente do Instituto Maria João Aleixo. Estamos começando nossa live, um diálogo, né, muito importante que a gente vem construindo a partir do objetivo do IPAD, que é a formação política em defesa da democracia. Então, vou falar um pouquinho do IPAD e já passo para o Miguel para ele se apresentar, né? Bem, o IPAD é uma frente de atuação de formação política do Instituto Maria João Aleixo. Olá, Macaé Evaristo. Boa noite, que bom tê-la aqui com a gente. Tem uma galera aqui, Miguel, entrando, que é o pessoal que está na coordenação e alunos do IPAD. Que bacana. Perfeito. E a gente tem um tripé, né, que sustenta nosso olhar em relação à democracia e os desafios, que é, né, os desafios pensando no racismo estrutural, né, que sustenta a desigualdade marcada no Brasil especificamente, né? Nós temos um outro desafio, né, que é o patriarcado, que, né, regula, né, tanto uma lógica da sociedade social e familiar que estamos, né, que sustenta essa relação de desigualdade na sociedade, né, e nas relações de poder e econômico especificamente, né, e o patrimonialismo, desde né, dos corpos que ocupam os, né, lugares de poderes públicos, como também privados também na sociedade, né? Então, a partir desse tripé, né, a gente, a partir dos territórios periféricos que nós atuamos, a gente está olhando esse momento específico do Brasil e entendendo alguns desafios que a gente precisa enfrentar em relação à democracia. Bem, e aí nós convidamos, né, o Miguel de Barros para estar com a gente aqui, que é um parceiro já, né, um grande representante da rede de pesquisadores, né, do Instituto Maria João Aleixo, que, né, é uma rede que vai ser bacana o Miguel falar um pouco sobre essa rede, que é muito importante, né, que faz um deslocamento importante que a gente vem construindo, quais pontos de olhar a sociedade, os nossos desafios, né, quais lugares. Bem, basicamente é isso. Tem uma equipe, é importante falar, sou coordenador, né, do IPAD, né, coordenador executivo, com a Roberta, com a Glenda, a Mari, o Macaé, né, o Edu também está bem próximo também, o do Alves, Jailson, uma equipe maravilhosa que a gente vem construindo o IPAD aí ao longo de quase um ano. Bem, é isso. Gostaria muito, Miguel, que a gente comece uma conversa aqui, mas se apresentando um pouco, né? Falando aí, né, como chegamos aqui. Acho que é um ponto bem importante para a gente avançar com as nossas temáticas, nossos temas que a gente levantou. Pensar, né, a questão do Covid nesse momento, né, pensando nos países de África, Ásia, América Latina, e algumas perguntas provocadoras, né, dos participantes, das pessoas participantes, e nós também, que a gente levantou em relação a pensar a democracia a partir de outros eixos. Boa noite, Kleber. É um prazer enorme encontrar-te aqui. Aproveito para mandar as minhas mantenhas, como nós dissemos aqui na Guiné, a toda a turma que está a frequentar o curso, a diretoria, mas também saudar a todas as pessoas, familiares, amigos, colegas no Brasil, aqui na Guiné, em Cabo Verde, em Angola, em Portugal, em Inglaterra, e também nos Estados Unidos da América, que estão a acompanhar este nosso papo. Honra-me imensamente estar nesse fórum. Creio que em 2017, eu e mais outros colegas de Moçambique, de Cabo Verde, de Portugal, do Brasil, tivemos aí na Maré a criar a Rede Internacional das Periferias, né? No qual o foco é exatamente mudar a perspectiva reflexiva de tomar a periferia como potência e não enquanto carência. E sobretudo para olhar para os elementos constitutivos dos processos identitários, políticos, econômicos e também
de construção de bases solidárias que permitam exatamente construir uma autoestima do próprio território e a partir daí criar vínculos que permitam a construção de instituições duráveis e perenes no processo da transformação social. Portanto, alegra-me imenso estar nesse debate com toda a equipa do Instituto e que tem acompanhado todos esses processos de transformação no Brasil e no Sul global. Eu creio que seria importante nós pensarmos que a temática que convocamos para esse debate é sobretudo, para pensarmos em que medida é que nós não estávamos num processo de vivência de pandemia oculta ou de pandemia silencializada, ao ponto de depois tomarmos medidas mais radicais, como, por exemplo, vivência de estados de emergência, do confinamento ou do isolamento, ao ponto de lutarmos contra algo que muitas das vezes não tem a ver conosco, não tem a ver nem com as nossas capacidades económicas, de mobilidade, de consumo, e nem tem a ver também com as nossas formas de vida, de partilha do indivisível, né, como se diz. Portanto, é fundamental quando estamos a discutir as dimensões ou os desafios da democracia em contexto de pandemia, olhar o ponto de chegada enquanto elemento que nos permite ter uma perspectiva reflexiva tanto para trás como depois para frente. E desse ponto de vista, há um elemento de marca fundamental, é que nós chegamos aqui por causa de problemas, e esses problemas tiveram um foco num tripé também, a questão do conhecimento enquanto grande invólucro, mas baseado num tripé da produção, como é que as sociedades constroem processos de produção do conhecimento, depois que usos é que as sociedades fazem do conhecimento e, em terceiro lugar, qual é a difusão que as sociedades fazem do conhecimento. Portanto, para pensarmos nas soluções dos problemas, temos que olhar nas causas desses problemas, e as causas dos problemas que hoje nós enfrentamos têm a ver exatamente da forma como o conhecimento é produzido, é usado e é difundido. Isso para dizer o quê? Para dizer de que, se nós quisermos sair do fosso, do ponto de vista da ideia da sociedade, do sistema democrático no qual encontramos neste momento, nós não devemos convocar exatamente os mesmos problemas que nos trouxeram para esse buraco enquanto mecanismo de solução para sair do buraco. Isso se aplica também aos próprios atores, às instituições, às políticas, aos discursos. Portanto, nós estamos hoje numa situação que é, sobretudo, também, vou recuar novamente no tripé, é um sistema ideológico que é baseado no domínio, é baseado no divisionismo e é baseado na exploração. Então, o sistema democrático mundial, que é vendido como algo no qual nós todos temos que estar, parte exatamente de uma concepção colonial, parte exatamente de uma concepção que se reforça com o modelo neoliberal e parte exatamente de um mecanismo que articula entre a questão colonial e a questão do neoliberalismo baseado no divisionismo, onde uns têm que ter mais, outros têm que ter menos, uns têm que estar confinados, outros têm que estar controlados, de modo com que se permita, de algum modo, a exploração ilimitada dos recursos. E desse ponto de vista, é a exploração da matéria-prima, mas antes da exploração da matéria-prima, o próprio modelo colonial tomou seres humanos enquanto o primeiro bem transacionável no mercado. Daí que na transição para a dita era da sociedade de informação e da globalização, aquilo que era o trânsito entre humanos escravizados, humanos transformados em recursos,
chegamos ao século XXI enquanto capital. Ou seja, nós não somos aquilo que podemos projetar enquanto entidades que têm história, que têm filosofia, que têm espiritualidade, que têm modos de vida, porque nós somos bens que devem ser transacionáveis no mercado. E daí a própria academia criou a ideia de especialistas. Cada um dos especialistas em diferentes áreas tinha que custar determinado tipo de valor econômico a qual pudesse estar no mercado para ser transacionado em função daquilo que é o peso, não só do grau, mas também de anos de acumulação do dito conhecimento e da forma como utiliza esse marketing para a projeção do seu estatuto no mercado. É esse raciocínio também que foi colocado a nível de exploração dos recursos naturais. Ou seja, a visão do controle, a visão de exploração e a visão de divisão permitiu não só reclassificar sociedades, povos e, ao mesmo tempo, culturas, mas também levou-nos para um modelo de gestão mecanicista da própria sociedade. Esse modelo mecanicista de gestão da sociedade acabou com todas as barreiras entre aquilo que é os limites da condição humana e os limites da exploração da natureza, e aí entendido como recursos naturais. O facto de nós acabarmos com essas barreiras, então, acabou por nos permitir encontrar aquilo que é a combinação perfeita entre a desvalorização da essência do próprio patrimônio imaterial, quer naquilo que são as dimensões humanas, como também naquilo que são as dimensões animais e as dimensões vegetais. E desse ponto de vista, o conjunto de países que tinham utilizado o modelo de crescimento como o modelo ideal para atingir o tal estágio de desenvolvimento, esgotando esses recursos, transportou para uma lógica de periferia, aí num sentido muito distorcido, na qual são meramente agentes de fornecimento dos tais recursos naturais e dos tais recursos humanos enquanto mão de obra barata. Daí o fenômeno da deslocalização das multinacionais seguiu exatamente esse processo de precariedade, de fragilidade de todas as estruturas, quer ao nível do pensamento humano, como também das tecnologias, em termos de instituições e também dos saberes. Então, essa desvalorização das tradições, dos saberes, dos usos e costumes e das sociedades tradicionais fez com que a possibilidade de destruição da capacidade de produção das sociedades no Sul ficasse muito mais enfraquecida enquanto meros fornecedores de matérias-primas. Então, como é que nós chegamos aqui? É que, com o crescimento da população no Sul e o envelhecimento, alta taxa de envelhecimento da população do Norte, era necessário continuar a ter uma mão de obra que pudesse produzir capacidade para alimentar essa população envelhecida. Então, para chegar aí, os povos do Sul que não tinham recursos eram também obrigados não só a serem assalariados nas suas próprias terras, mas a produzirem recursos que não consomem e que são destinados aos mercados exteriores e serem obrigados a introduzir dentro do seu consumo séries que facilmente podiam trazer elementos que transportassem aquilo que é conhecido hoje como zoonose. O que é zoonose? Zoonose é exatamente a importação de doenças que eram tipicamente, especificamente animais, para humanos. Por quê? Por causa do consumo de variedades selvagens que não são compatíveis com aquilo que são as estruturas biológicas da condição humana. Então, e é aqui que nós chegamos ao coronavírus. O coronavírus é um mix de exploração exasperada dos recursos, do consumo ilimitado das fronteiras naturais e, ao mesmo tempo, do modelo que retira às pessoas a capacidade de terem possibilidades de repouso, de terem possibilidades de pensar numa lógica de vivência saudável, de proximidade, de comunitarismo e capazes de serem donos da sua própria economia. Resultado disso, essas entidades que têm esse monopólio não só têm maior possibilidade de enfrentar esse tipo de pandemias. Por exemplo, a China é detentora de mais de 50% do mercado de produção
de máscaras. Portanto, isso é um elemento muito importante, porque é exatamente a China que tem um boom populacional. A China é uma sociedade do Sul que avança pelo populismo, o sistema dito democrático, mas dentro de um modelo fechado, e onde se faz a extravasão de toda a lógica de exploração dos recursos naturais, de expropriação de recursos em África e de consumos de seres selvagens ao nível da sua população mais pobre. Esse elemento deu um boom ao ponto de que hoje, aqueles que exportam mais a mão de obra precária e pessoas em condições de fragilidade em termos de recursos vitaminais, são exatamente os atores chineses. Então, desse ponto de vista, a propagação do vírus a partir de China era uma combinação natural perfeita do modelo colonial, do modelo neoliberal, que China, enquanto potência, foi capaz de absorver para transportar ao nível do mercado global. Portanto, pensar de que vamos discutir a democracia pura e simplesmente a partir do mecanismo legal e, ao mesmo tempo, daquilo que são as transações das lidas sociedades mais abertas é uma falácia, porque há formas de apropriação do próprio modelo democrático que faz com que, quer ao nível dos partidos de esquerda, como ao nível dos partidos da direita, incorporem várias formas de populismo e esse populismo encarnar um modelo econômico neoliberal e que faz com que as estruturas, como, por exemplo, a agricultura familiar camponesa, os povos rurais, a população indígena, as populações lidas periféricas, os povos negros, estejam numa condição de subalternidade. E é exatamente quando dá-se o impacto do fenômeno global do vírus, são exatamente esses povos que não têm determinadas lógicas de consumo e nem de vivência, muito menos da capacidade financeira para abordar um mercado neoliberal, são exatamente esses povos que são expostos a maior nível de vulnerabilidade do ponto de vista da saúde, do ponto de vista da economia e do ponto de vista dos recursos essenciais para a vida. Sim. Sim. Acho que é um ponto bem... Né, são pontos de partida bem importantes, né, de serem demarcados. E a gente está exatamente tentando nos entender desses pontos, Miguel, aqui no IPAD, com a turma, que é formada, né, por jovens lideranças de territórios periféricos, aqui na região metropolitana do Rio de Janeiro e também de BH, né? E a gente tem um objetivo de expandir, né, estar em outras regiões metropolitanas, né, do Brasil, enfim. E aí existem esses marcos, né, de pontos de partida para pensar a democracia, para se entender quais são os desafios e as possibilidades a partir dos territórios periféricos e das nossas ancestralidades, né? E aí vem uma reflexão que, né, lendo muito, escutando muito o que você vem construindo, né, é de pensar a democracia na perspectiva da soberania, né, na soberania, né, de um país a partir da sociedade. E aí eu gostaria muito que você falasse um pouco sobre isso, que você fala muito a partir, né, da política, soberania política, cultural e econômica. E aí a econômica sendo um ponto fundamental nesse momento para a gente pensar, né, pós-coronavírus, a partir né, desse momento que nós estamos vivendo. A soberania tem, pelo menos aí já, não podemos utilizar tripé, mas são cinco estrelas, né? Temos a componente política, temos a componente cultural, temos a componente histórica, temos a componente ambiental e temos a componente econômica, ok? Agora, pensar a soberania, também nós devemos pensar a soberania a partir das próprias experiências concretas. Hoje, por exemplo, o que é que nós estamos a encontrar? Nós estamos a encontrar o renascer do populismo, exatamente porque o contexto do combate ao coronavírus é um contexto que proporciona possibilidades de mobilização de uma estrutura de força, as Forças Armadas, por causa dos estados de emergência, mas ao mesmo tempo é um momento de projeção de nacionalismos, de culturas racistas. Por exemplo, hoje os Estados Unidos da América combinam o populismo, o racismo e a xenofobia. Por exemplo, China hoje
combinam o populismo, o racismo e a xenofobia. E a própria África do Sul também faz isso. Okay? Quando isso acontece, o pretexto aqui é que nós temos que desativar todas as estruturas políticas de liberdade para ter uma ação muscular de combate. E aí mobiliza-se recursos para colocar junto às estruturas de defesa e segurança para reprimir a população, para controlar a população e, através dos sistemas de saúde, criar níveis de tampão que permitem com que aqueles que não têm capacidade econômica para terem serviço de saúde alternativo esbarrarem completamente nas fragilidades do sistema de serviço de saúde público. E aí a morte é uma oferta. Não porque as pessoas não têm acesso à saúde, mas porque as pessoas não conseguem chegar às estruturas de saúde. E a saúde não mobiliza para estruturas locais, comunitárias, no próprio território. Portanto, isso significa o quê? Significa que o centro do sistema político não é projetado para o centro da gravitação da ação popular comunitária humana, mas sim é projetado para um sistema de mobilidade dos tais recursos e que permita com que as instituições supra-humanas façam transação em função de quem tem o mecanismo de controle dessas transações. Bolsas de valores, agora as grandes riquezas vindas do setor das tecnologias de informação e das redes, Google, Amazon, Zoom, Twitter, Facebook, porque é exatamente esse modelo que permite depois a transação do capital não visível. E é isso que o modelo neoliberal funciona muito bem. Mas podemos chegar à questão muito concreta. Por exemplo, por que um país como Guiné-Conakry, aqui na África Ocidental, que é a maior reserva de coltan, que é o elemento fundamental para que nós todos possamos comunicar hoje, porque sem coltan não há celular. Por que Guiné-Conakry, que é das reservas mundiais desse produto fundamental para a nossa existência, não tem nenhuma fábrica de transformação de coltan? Por que a Guiné-Conakry, que é o país que tem esse recurso, é o país onde o acesso aos serviços de comunicações móveis é muito mais caro? E por que um guineense de Conakry não pode ter uma empresa local que emprega mão de obra local, que produz celular, que produz computador, que produz iPod, exatamente porque não interessa a esse país ser dono do recurso e controlar toda a cadeia de produção, transformação, comercialização e consumo desse recurso. Então, tem que partir a partir de um outro centro que não tem esse recurso, mas é dono desse recurso. Posso colocar a questão ao contrário. Por que a Suíça é maior produtor de chocolate? Por que quando se pensa em Suíça, pensamos logo em chocolate? Onde é que a Suíça tem semente que permita que o chocolate germinasse? Suíça não tem cacau. Então, mas Suíça é o maior produtor de chocolate do mundo. Quando nós pensamos em Suíça, o produto faro de Suíça é chocolate. Por que isso acontece? E por que Suíça, sendo um país tão reduzido, tão pequenino, tem um sistema financeiro dito mais seguro do mundo? É exatamente porque, a partir do mecanismo do controle financeiro e da capacidade de produção de moeda e de estabilizar a moeda, nós podemos ter todas as possibilidades de controlar a capacidade de produção e de determinação, a quantidade dos recursos que entram no mercado. Então, países como Guiné-Conakry, países como Gabão, São Tomé e Príncipe, não têm possibilidades, quer num contexto de livre circulação de pessoas, bens, produtos, serviços e capitais, quer num contexto de confinamento, porque não têm toda a estrutura política e econômica necessária para vender a sua capacidade de transformação da sua matéria-prima. Então, aí
nós dissemos, ok, por que o cacau que sai de São Tomé e Príncipe é transformado, por exemplo, em Bruxelas, ou em França, ou em Suíça, volta como chocolate para São Tomé 3 vezes mais caro. E não é consumido para quem produz esse produto, mas sim por uma elite que não conhece nem a cadeia e nem alimenta desse produto. Então aí nós dissemos, é fundamental trabalhar não só sobre a liberdade, não só sobre a independência, mas sobre a questão da soberania. E posso ir também dar um outro exemplo. Só ao nível, por exemplo, da África Austral, Zimbábue, Namíbia, Moçambique, têm quase 1/3 da produção de cereais de África. Mas importam cereais do Sudeste Asiático e do Ocidente. Quando isso acontece, por que não se consegue dar a volta? Por 2 razões. A primeira razão é que, hoje, com o fenômeno das multinacionais, a produção alimentar, ou os campos destinados à produção alimentar, estão a ser transformados na produção de aquilo que chamam de agrocombustível, no Brasil conhecido como biodiesel. Estão-se a substituir culturas alimentares para culturas não alimentares e de renda fora do contexto desses países. Por exemplo, os territórios que o Brasil dizimou para a produção de soja e transformar isso em etanol, que as pessoas não consomem, é enorme. Todo o lobby da expropriação de terras agricultáveis para o setor privado associado ao extrativismo está não só a fragilizar o sistema alimentar e econômico, mas está exatamente a contribuir para a manipulação do sistema natural, que faz com que a emergência dos níveis de contágio sejam maiores. Nos últimos 20 anos, nós fomos capazes, através desse modelo extrativista, mecanicista, contribuir para a existência de mais de 150 novos vírus que há 20 anos não existiam. Por quê? Porque nós manipulamos, nós revertemos todo o sistema de equilíbrio natural, todos os limites daquilo que são as infraestruturas que os serviços naturais nos oferecem. Então, desse ponto de vista, em primeiro lugar, a garantia de que estaríamos a ter alimentação saudável e a usufruir de um ambiente saudável, respirável, tanto ao nível dos recursos hídricos, tanto dos recursos alimentares, como, por exemplo, em termos de construções biodegradáveis, está completamente fora do ar. Então, sendo assim, o que significa? É que a nossa capacidade de resistência natural, nós estamos a perder porque temos injeções de alimentos que não correspondem à possibilidade de compensar tudo aquilo que é o desperdício do nosso esforço físico. Mas, ao mesmo tempo, o facto de nós estarmos privados de consumir aquilo que produzimos e produzir aquilo que consumimos dentro do calendário natural biológico e dentro do calendário cultural para termos mecanismos de troca e, ao mesmo tempo, isso gerar possibilidades de economia solidária e social, faz com que a dependência enfraqueça a nossa capacidade de fazer propostas políticas. E essa dependência econômica, ao fazer todos esses povos serem capazes de fazerem propostas políticas, leva-os ao ponto de ficarem desapropriados de toda a estrutura de saber ancestral que tinham acumulado ao longo dos séculos. Essa ausência de possibilidade de acumulação dos saberes leva os povos a se migrarem, a abandonarem os seus territórios. Ao saírem dos seus territórios, perdem a possibilidade de construção identitária de raiz, perdem as possibilidades de legitimidade política, perdem a consistência econômica, perdem os saberes culturais e são, do ponto de vista de uma engrenagem num ecossistema natural, muito mais insustentáveis. Resultado, é por isso que hoje, nas comunidades indígenas, inclusive no Brasil, estão a morrer mais indígenas do que, por exemplo, na elite que está no centrão e que tem recebido os melhores ingressos do que aquilo que vem das terras indígenas. Então, a soberania que se coloca aqui
é a combinação exatamente da capacidade de controle do território, de uma relação harmoniosa com a natureza, de propostas de políticas públicas que dão a possibilidade de construir processos de humanização, e isso reflete nas lógicas de construção de mercados e economias sociais e solidárias, através de processos inventivos, criativos, mas ao mesmo tempo que salvaguarda toda a historicidade, toda a possibilidade do controle dos mecanismos naturais de produção e todos os modos de vida, e que isso permita que as pessoas tenham não só autoestima daquilo que é a sua pertença, mas tenham poder de serem donos da sua própria ação pública. Então, a ausência desses fatores leva exatamente ao esvaziamento da possibilidade do poder da ação pública do cidadão. O cidadão hoje é reduzido à sua condição de eleitor e à sua condição daquilo que tem na sua conta bancária. E enquanto mais tiver a capacidade financeira, mais tem possibilidades de influenciar o processo político. Enquanto menor for a sua capacidade financeira, mesmo que seja detentor de terras, e não consegue estar dentro dessa engrenagem de especulação financeira, fica muito mais reduzida a possibilidade de comprar serviços e de fazer parte de um conjunto de estruturas públicas e de poder para a influência, para a decisão, para o controle e até para ter memória daquilo que é a sua trajetória e a sua ancestralidade. Portanto, e isso hoje demonstra-nos claramente de que nós somos reduzidos pura e simplesmente a seres consumidores e não a seres produtores. Esses seres consumidores são consumidores das políticas exógenas, das economias exógenas, dos sistemas de saúde exógenos e, ao mesmo tempo, também daquilo que é até a possibilidade de construção do futuro. Então, isso implica que tem que haver uma reconversão do pensamento sobre o sistema político e, concretamente, sobre as modalidades da construção democrática. Nós não podemos pensar que o sistema democrático será um sistema ao serviço das comunidades se esse sistema não beber da própria soberania que as comunidades devem ter sobre todos os processos e etapas da sua transformação. Perfeito, perfeito. É exatamente isso que a gente está disputando, né? E aí demanda outras gramáticas, né? Pensar essa democracia a partir das marcações históricas desses povos. E aí tem um desafio muito forte, né, Miguel? Porque a construção do Estado-nação ocidental constrói um povo, né, um território e uma língua, né? E o contexto da diáspora africana nos traz outros recortes territoriais fundamentais para a gente pensar nesse momento, né? Só que antes de entrar nessa conversa, eu gostaria muito de compartilhar as perguntas do pessoal da turma do IPAD que está aqui mandando perguntas, reflexões, enfim, vamos abrir aí essa conversa. Perfeito. E aí vamos costurando aqui, né? O Ramo, Perfeito, que é de São Paulo, pessoa maravilhosa, é um aluno também aqui do IPAD, fala o seguinte: quais as alternativas a médio prazo para enfrentar essa mistura populismo, xenofobia e racismo? Bem, ele mandou uma outra pergunta. Vamos ver se a gente consegue fazer uma costura, né, com essas perguntas, que a gente vai dialogando mais. E, pessoal, manda reflexões, perguntas, que esse papo vai se preenchendo com o que a gente for levantando. Bom, como essa questão, a médio prazo, nós não vamos sair disto. Os processos de transformação política são processos geracionais. Eu não gosto de utilizar parâmetros numéricos para isso, mas há uns teóricos da transformação que defendem de que para que haja um câmbio político é necessário uma geração que significa 10 anos. Hoje, da forma como há um refresh dentro do sistema político. Hoje, por exemplo, eu não concebo a incorporação de modelos ocidentais só no Norte, estão cá. A forma como os nossos governos negociam com a China, que é um país do Sul, a forma como os nossos Estados negociam entre os próprios países africanos, que têm fronteiras entre si, da forma como se autoexploram, okay? Da forma como tentam dominar e criar impérios, significa que o modelo está incorporado dentro das nossas sociedades. E, por exemplo, a sociedade brasileira hoje é exatamente o protótipo
dessa incorporação do neocolonialismo. Isso significa que nós não podemos ter ilusões que a breve trecho ou a médio prazo nós vamos conseguir sair disso. Errado. Aliás, se tomamos, por exemplo, um período geracional de 10 anos, vimos que aquilo que foi construído, por exemplo, com as políticas de Lula, os 2 governos de Lula até Dilma, evaporaram num ano. Evaporaram num ano. Por quê? Porque não teve uma imersão dentro de uma estrutura que dê alicerces. Nós em crioulo aqui dissemos firquija, algo que vá para além da raiz e cria possibilidades de articulação a todos os níveis e que, independentemente da tempestade que vier, abana, mas não cai. Significa que não só é resiliente, mas é antifrágil. Tem capacidade de encaixe de choque, resiste ao choque, supera o choque, mas inovando, mantendo aquilo que é a sua própria identidade. O que é que isso significa? Significa de uma forma muito simples de que nós não podemos pensar reinventar o sistema político a partir deste sistema político que nós temos hoje. Do sistema democrático representativo, que expropria as pessoas dos seus poderes, tem os seus representantes que não articulam, não comunicam e nem têm conhecimento daquilo que é a realidade e nem têm o compromisso com as realidades existentes ao nível local. Então, o que é que isso significa? Significa que, por um lado, tem que se ensaiar a reconstrução de toda a tecnologia do pensamento cultural, espiritual, mas também da própria articulação desse pensamento cultural espiritual com o modelo econômico. Cada vez que nós tiramos o pensamento econômico dentro da possibilidade da alteração do sistema democrático, nós estamos exatamente a legitimar aquilo que os teóricos da direita vêm nos apresentar como a economia como elemento fundamental para a garantia do sistema político. Portanto, nós não temos que discutir a partir da base do pensamento daquilo que o modelo colonial, neoliberal nos apresenta. Nós temos que trazer a nossa agenda. Qual é a nossa agenda? Nós temos que pensar em sistemas de governança. Sistema de governança participativa, comunitária, em regime de cogestão. O Estado não é dono do território. O Estado não é dono dos recursos do subsolo. O Estado é uma entidade ausente. O Estado tem que ser construído a partir de todas as manifestações existentes dentro da comunidade. São os poderes tradicionais, são os poderes espirituais, são as mulheres, são os jovens, são os mais velhos, são os utilizadores dos recursos, aqueles que a sua vida estão diretamente ligados com esses recursos, para com que as estruturas que são representadas possam participar na mesma mesa de concertação sobre um determinado tipo de espaço. Vou dar um exemplo. Imaginemos que, por exemplo, Seychelles, que é dos países mais interessantes em África em termos de economia do turismo. O governo decide que, a partir de um dado momento, a economia de Seychelles é o turismo. Mas aqueles que preservaram aquelas florestas, aquelas costas, aquelas rias, onde é que foram consultados sobre o processo de transformação do turismo como elemento de mobilização de capital? Qual é o lugar deles dentro da estrutura da economia do turismo? São pura e simplesmente elementos do consumo, do turista, que tem dinheiro para comprar, inclusive os eventos tradicionais, fora do calendário tradicional, porque o turista quer ver porque pagou. Agora, onde é que estão essas pessoas na gestão do seu dia a dia, na decisão do seu futuro? Portanto, hoje, aquilo que nós vimos, o Estado, no contexto da democracia liberal, não é uma entidade de bem, é uma entidade de interesses. E esses interesses estão bem localizados, por exemplo, ao nível da América Latina. Há uma congregação entre as Forças Armadas, as estruturas religiosas e exploradores dos recursos. Isso hoje é algo tão evidente. No contexto africano, o que é que nós estamos a encontrar? Nós estamos a encontrar exatamente o surgimento do fundamentalismo. Seja ele fundamentalismo religioso islâmico ou fundamentalismo religioso católico evangélico. Isso aparece exatamente para demonstrar às pessoas de que não têm possibilidade de resgatar quer a sua ancestralidade, como a consciência sobre a sua historicidade, a sua potência. De modo com que essas pessoas têm que acreditar que há uma vida além e tudo aquilo que têm que fazer aqui é entregar como dom as suas produções
a um sistema invisível para garantir um lugar no céu, porque na Terra não é o lugar deles. Portanto, enquanto nós não fomos capazes de desmontar todo o negócio da fé dentro do sistema político e todo o esquema financeiro dentro do sistema político para montar uma economia política voltada para a transformação dos territórios, onde os povos são donos dos seus espaços, recursos e também serviços culturais, naturais e econômicos, muito dificilmente podemos vencer essa lógica. Daí há experiências muito interessantes. Por exemplo, no Brasil, há experiências de redes de ecovila. São comunidades que estão a trazer modos de produção da terra, modos de criação de mercados solidários, modos de criação de sistema de consumo de energia limpa, baseado numa economia verde e, ao mesmo tempo, permitindo com que as pessoas se conhecem, as pessoas se relacionem, as pessoas percebam de que não tem uma relação de produtor-consumidor, mas são prosumidores, ou seja, produtores-consumidores da sua própria capacidade de inserção no terreno. Então, isso significa que nós temos que partir dessa abordagem para questionar a própria academia. E esse questionamento da academia também levar a uma reconversão da academia. Por quê? Porque dentro desse sistema neoliberal, a academia transformou-se num centro fundamental de privatização do conhecimento. E a academia ficou, enquanto uma entidade altamente elitista, distanciada, que não só desprova os povos dos seus conhecimentos, mas cria ainda patentes sobre os conhecimentos que foram conservados e transportados ao nível geracional. Portanto, há que mudar a estrutura, a arquitetura, o fundamento, o conteúdo, a prática, a conceptualização e a forma de estar da academia dentro do espaço público. E desse ponto de vista, também, a mudança da própria da ação e da visão sobre a academia tem que acompanhar aquilo que é chamado hoje uma comunicação para a mobilização social. Ou seja, as estruturas comunitárias, independentemente de terem fundamentos para contestar esse regime ou esse modelo, têm que ser capazes de trazer ações concretas no terreno que demonstrem às pessoas que podem confiar e podem acreditar que têm possibilidade de construir essa visão. Daí que, por exemplo, mesmo em termos de modelos de gestão de espaços e recursos naturais, aquele sistema dos anos 80, como, por exemplo, criar reservas naturais para os animais estarem ali, depois aparecer gente que paga para ir ver, isso já está em desuso. Nós estamos a pensar hoje e atuar sobre áreas de gestão comunitária, onde as comunidades estão dentro e tem uma relação harmoniosa entre espaços e os seres naturais que existem dentro dessa estrutura, para que haja uma possibilidade de durabilidade dos recursos. Nós não exploramos o peixe para a pesca industrial, mas nós fazemos a pesca artesanal para abastecimento dos mercados de proximidade. Consumir os produtos dentro da sua época, permitir o repouso biológico e, ao mesmo tempo, ter a possibilidade de trazer essa aprendizagem, e aí se consolida a questão da soberania enquanto um instrumento de educação ambiental, de educação alimentar, de educação cultural, de educação para a cidadania, educação para a emancipação dos povos. Se essa concepção entrar não só em termos de manuais, mas em termos de práticas, relações de proximidade, onde os alunos, desde ensino pré-escolar, têm contato com a natureza, aprendem a gostar do chão, do território, a sentir o cheiro do chão, aprender que não tem que ter medo da chuva, nem tem que ter medo do frio, porque são elementos intrínsecos da sua propriedade, mas compreender como utilizar a mais-valia do sol para a produção de energia, da água da chuva, para utilizar essa água na época seca para a produção agroalimentar, do peixe, que pode ser peixe seco, peixe fumado, peixe que não seja só o tal enlatado com todos os aditivos químicos. É isso que educa o paladar, é isso que educa a consciência, é isso que permite ter a relação com a ancestralidade e também a produção econômica. E isso é tão fundamental que os países africanos, hoje, cuja a sua dependência externa é tão grande, cerca de 70% da economia africana depende do mercado externo, à custa da economia informal, que vem exatamente dessa ligação muito próxima com os saberes em termos de usos
e acesso dos recursos naturais que são abastecidos em tempo real e na condição de fresca para o consumo alimentar. E respondendo a algumas das questões que passou aqui, não é que há um milagre africano para o enfrentamento ao Covid. É exatamente ainda a possibilidade de um consumo saudável, a possibilidade de acesso a um sistema alimentar mais fresco. É isso que permite também os africanos terem uma maior robustez ao enfrentamento ao Covid. Associado a quê? Associado também ao facto de que o corpo africano no continente africano também experimentou várias epidemias. E mais, o número de mortes que nós temos até agora em África com a infecção do novo coronavírus nem chega à metade da morte da malária e nem ultrapassa, só em 2018, aquilo que foi o número de mortes com ébola, vocês dizem lá ebola, em 3 países, Serra Leoa, Guiné-Conakry e Libéria. Portanto, foi um processo errático dos Estados africanos reproduzirem os modelos que estavam a ser aplicados ao nível do Ocidente para enfrentar a pandemia do coronavírus. Nós teríamos que ter um momento africano de maior estruturação do pensamento em termos de coordenação, de como é que, de acordo com cada realidade regional, podia-se criar mecanismos de articulação, de gestão do confinamento no Ocidente, em segundo lugar, de prevenção da entrada do coronavírus em África e, em terceiro lugar, das respostas locais de acordo com os níveis de incidência da própria infecção. Resultado, hoje nós temos um déficit enorme para detectar quem está ou não está infectado, porque os testes têm que vir da China. Se não virem da China, têm que vir da Europa. Portanto, é exatamente isso que o modelo neoliberal funciona. Importação de serviços, importação de produtos e exportação de capital. Portanto, nós estamos exatamente a ter alguma sorte no enfrentamento ao coronavírus, porque temos baixo nível de mortalidade, mas isso também porque a nossa população é maioritariamente jovem e ainda tem estruturas para aguentar toda essa cadeia. O que significa de que, por um lado, independentemente daquilo que são as épocas, respondendo à questão também aqui da chuva, há países da África que já passaram o seu período de chuva. Os países ao sul do Saara, alguns estão a ter chuva agora, mas não são todos os países que vão ter chuva agora. Portanto, há países que já tiveram chuva, já tiveram chuvas torrenciais e enfrentaram essa pandemia. Mas o elemento central é que nós devemos pensar em estratégias locais para respostas aos níveis de contaminação e infecção local. Ter a capacidade de fazer triagem, ter a capacidade de colocar as pessoas em vigilância quando estiverem infectados e terem capacidade de respostas em termos de tratamento, sobretudo baseado num sistema alimentar robusto. E esse sistema alimentar robusto que vai nos dar maior propriedade de enfrentar, do ponto de vista natural, a pandemia e não a ficar à espera de importação de tudo aquilo que vem do Ocidente e agora da China para enfrentar o novo coronavírus. Enfim, você traz vários elementos que a gente ficou muito né, vem discutindo nas aulas e lendo, né, nos textos, enfim, com os professores aqui do Brasil. Um deles está ligado à educação, né? Que você levanta, que a gente está vivendo um momento né, bem crítico em relação à educação escolar aqui no Brasil com né, isolamento social e como está sendo né, as políticas de forçar esse contato pela internet sem um cuidado da qualidade né, desse contato com os alunos e também da saúde dos professores e professoras. Só que eu penso muito numa experiência né, de Guiné-Bissau com a educação, esse recorte que você traz da educação escolar né, de Guiné-Bissau, que um momento histórico que vocês viveram com maior intensidade e depois com algumas políticas neoliberais que também né, impactaram aqui o Brasil, foi se tensionando o sentido de educação escolar. Né? Gostaria de saber um pouco como você vê esse momento né, das escolas né, e dessa educação nesse contexto do coronavírus. Bom, eu acho que o Brasil aqui também é um exemplo interessante. Posso dar exemplo de outros países, aí podemos encontrar coisas.
O processo do Brasil é que o governo do Bolsonaro entra, a sua primeira bandeira é a escola sem ideologia, ou a escola sem partido. E a escola sem partido o que é que faz? Começa a implementar um programa de esvaziamento do pensamento crítico e, ao mesmo tempo, de pensamento de potência do cidadão enquanto ator da sua própria transformação social. E coloca em contraponto dois elementos fundamentais. Aquilo que seria uma cartilha à volta da injeção de conteúdos a nível de moral religioso dentro do sistema educativo e depois toda a ausência ou embranquecimento daquilo que é a trajetória escravocrata e violenta da sociedade brasileira. Então, essas duas combinações ganharam um profundo articulação exatamente com aquilo que foi a ausência de introdução do pensamento econômico dentro do sistema educativo brasileiro. Por exemplo, a lei de cota no Brasil foi uma lei muito importante que permitiu equilíbrios ou reajustes, mas não orientou as ofertas educativas para o setor econômico. Há muito ingresso a nível das ciências sociais, filosofias, sociologias, enfim, mas nunca fez essa articulação com a colocação desses atores dentro do pensamento e da ação das estruturas econômicas. Se olharmos, por exemplo, toda a banca brasileira, toda a indústria mineira, toda a indústria petrolífera e todo aquilo que é o negócio à volta da indústria de exportação do Brasil, nós não vamos encontrar esses atores dentro dessa estrutura. Portanto, estão desprovidos de capital, estão desprovidos da capacidade econômica de influenciar as decisões políticas. Portanto, esse é um elemento crucial. No contexto africano, o que é que acontece? Houve um contínuo. O sistema educativo que foi herdado do período colonial manteve-se e, ao mesmo tempo, quando os países, como, por exemplo, Guiné-Bissau, Gana, Senegal ou então a Nigéria, tentaram substituir todo o processo colonial, da mentalidade colonial dentro do sistema educativo. Isso durou só, no caso, por exemplo, da Guiné-Bissau, 10 anos, de 74 a 84. O que é que aconteceu nessa altura para toda a África? O chamado Programa de Ajustamento Estrutural introduzido pelo FMI e Banco Mundial, que cortou o sistema do pensamento do sistema educativo, tirou o sistema produtivo do sistema educativo, tirou o pensamento cultural do sistema educativo e tirou ainda aquilo que seria a ideologia da própria escola. Por que é que as pessoas vão à escola? Então, e isso foi transformado pura e simplesmente em mão de obra. Neste momento, há uma recriação muito interessante em países como, por exemplo, Nigéria, como, por exemplo, Gana, que estão num processo não só de africanização do seu sistema educativo, mas de resgate dos valores culturais para endogenização e empoderamento do seu sistema educativo. Isso passa, em primeiro lugar, pelos Estados financiarem a sua própria educação, não depender da ajuda pública ao desenvolvimento para financiamento do sistema educativo, mas, ao mesmo tempo, ser capazes de articular esse sistema educativo a um formato que permita a maior valorização da sua economia, o maior conhecimento dos saberes e ao sentido de missão que as pessoas têm. E daí o ensino, por exemplo, da educação ambiental, da educação alimentar, da educação nutricional, não ser só um elemento exterior ao sistema educativo, mas o próprio sistema educativo ser capaz de produzir e consumir aquilo que produz. Por exemplo, a merenda escolar não vir de multinacionais, nem dos centros comerciais, do shopping, mas a merenda escolar vir da agricultura familiar camponesa, que está ao redor da comunidade escolar, no qual a comunidade escolar participa na sua produção, aprende a relação com a terra e traz esse pensamento enquanto um elemento que lhe engaja na conservação desse espaço e dá potência do ponto de vista da capacidade econômica. Aí, desse ponto de vista, as políticas públicas serão políticas para a soberania e não políticas para a manutenção da dependência. Portanto, essa possibilidade de transformação hoje, nas zonas, por exemplo, que foram transformadas em grandes cidades, também não é uma fatalidade. Mesmo em contextos de zonas urbanas, em contexto do Covid, nós apercebemos de que há aquilo que é chamado da agricultura periurbana, ou a agricultura do quintal, onde, por exemplo, tudo que é a produção frutícola, hortícola, vem do quintal. Então, isso permite uma maior possibilidade
de orientação das despesas, da potência do consumo e de reinvenção do modelo de partilha de produtos, de serviços, que permita com que, em primeiro lugar, não é só a moeda ou o dinheiro que é o elemento que te dá a capacidade aquisitiva dentro do mercado. Então, é isso que tem que vir, que tem que emanar dentro do nosso sistema educativo, para que o sistema educativo não pense de que é o empreendedorismo que estimula a competição, que se estimula a rivalidade, que vai servir de elemento de salvação no sistema econômico, mas é o trabalho que gera formas de ocupação, que gera possibilidades de rendimento, que vai permitir com que as pessoas tenham uma vida mais saudável e, ao mesmo tempo, serem donos da sua própria economia dentro do seu próprio destino. Então, desse ponto de vista, o que é que nós vamos encontrar? A indústria, para olhar, por exemplo, a questão do Felipe, não é um elemento externo à comunidade. A indústria não é um elemento que vem com multinacionais. A indústria não é um elemento que vem com o grupo privado. A indústria acaba por ser uma implantação de uma estrutura de produção e transformação biológica, gerida por comunidades produtivas, a partir daquilo que são as suas potências em termos de reservas naturais e, ao mesmo tempo, daquilo que são os seus mercados de proximidade. E o que é que isso significa? Significa que temos que abandonar completamente a ideia de ter bancos comerciais para darem créditos aos produtores, porque cada vez mais vão-nos endividar, vão-nos serem expropriadas as suas terras, mas temos que pensar em bancos de fomento para investir na capacidade econômica de transformação, de circulação do dinheiro ao nível das comunidades, ao nível das zonas de proximidade, e isso permitir uma maior mobilidade e maior permuta. Miguel, a gente está chegando naquela hora de terminar o tempo aqui. Eu gostaria de retomar, porque tem vários temas que a gente, né, precisa ainda avançar, se você, né, puder. E também dos livros, que para a gente é muito importante, né, ter base de leitura, e você, né, já se propôs a fazer essa apresentação. Tudo bem assim? Pessoal, a gente só vai cair aqui daqui a pouquinho e vai voltar numa outra live. Tudo bem, Miguel, para você? Perfeito, perfeito. Tudo bem. Opa, voltamos. Uma live do IPAD. Nos siga nas nossas plataformas, é muito importante. Nos siga não, né? Nos encontre lá, né, para a gente conversar, dialogar. Nesse momento tão importante, né, que nós estamos conversando e construindo esse sentido de democracia. Miguel, desculpe te interromper naquele momento. Tranquilo, tranquilo. Acho que tem muito o que conversarmos, né, em relação à educação, né? Você abriu esse leque para essa educação básica e a educação superior, e você traz um olhar muito cuidadoso e importante para pensar a economia quando se pensa em educação. Né? Uma economia com sentido, uma economia que tem na perspectiva do território o sentido desses sujeitos, né, na sua espiritualidade, no seu território, né, essa construção mais consistente, né, do que a gente está construindo enquanto soberania. Acho que eu vou usar esse termo que casou muito bem. Tem uma pergunta que eu peguei aqui antes de fechar lá, né, para não se perder. Uhum. Deixa eu pegar aqui, por favor. Eu tirei uma foto. Tirei uma foto aqui. Eu aproveito para agradecer a todas as intervenções muito complexas, muito intensas, mas também desafiantes. E é para isso que nós estamos. Exato. MAD 95, né? Consideras que Alimo, o nome dele é Alimo. Alimo. Consideras que a África é meu conterrâneo. fechar-se ao mundo? Teu conterrâneo? Que legal, que bacana. Meu conterrâneo em Portugal. Portugal, está em Portugal. Sim. Consideras que a África deva fechar-se ao mundo de modo a reconstruir endogenamente a sua democracia? E acho não. Que vale para pensar um contexto de diáspora africana. Eu na segunda-feira fiz a fala da abertura da Semana da África da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Eu disse exatamente o contrário. Nós temos que pensar a África para além dos seus limites físicos. Nós temos que pensar a África a partir do continente,
mas a partir da sua historicidade e a partir da sua diáspora. Okay? E eu sou completamente contra a ideia de que a reparação da escravatura tinha que ser com um cheque. Para mim, o maior sentido da oportunidade e do humanismo que a África pode dar ao mundo é exatamente a reparação ser uma livre circulação e direito à nacionalidade e nacionalidade africana de toda a sua diáspora. Okay? Porque é exatamente aí que vai repousar o resgate, não falo da recuperação, o resgate daquilo que é a historicidade, daquilo que é a experiência e daquilo que são as visões da África. As visões da África não se esgotam só no continente. A África precisa ter um debate muito intenso entre si, muito intenso com a sua diáspora, para reconstruir um cenário de maior liberdade ao continente que teve a maior negação da liberdade. Então não pode fazer isso de costas voltadas com toda essa sua extensão comunitária, identitária, espiritual, mas também cultural. Então, desse ponto de vista, nós temos possibilidades, e falei isso também, hoje as remessas dos imigrantes correspondem um total, só nos últimos 2 anos, de 61 mil milhões de dólares, quando toda a ajuda pública ao desenvolvimento nos últimos 20 anos não ultrapassou a média de 40 a 50 mil milhões de dólares. O que significa que, se nós maximizarmos essa visão, para além da dimensão financeira, mas da mobilidade, do patrimônio cultural, nós teríamos uma maior possibilidade de reconversão do pensamento do nosso PIB. O que é que isso significa? Significa que, para superarmos os limites do pensamento do FMI, Banco Mundial, nós teríamos que calcular o nosso PIB não em função daquilo que eles apresentam como capital injetado, os níveis da dívida e a esperança média de vida, o nível de escolaridade. Nós teríamos que olhar, em primeiro lugar, qual é o valor econômico, não financeiro, valor econômico dos serviços do ecossistema, as florestas, o mar, o subsolo. E esses recursos, que serviços é que prestam em termos espirituais, em termos culturais, em termos econômicos, em termos de saúde, para depois trazermos o ativo da extensão da diáspora. E aí, o produto interno bruto do continente ia ser quase 7, 5 vezes mais. Então, isso significa que nós não podemos ter uma visão muito retrógrada daquilo que é o pensar África. Pensar África inclui a diáspora africana. A diáspora africana não é só os migrantes, mas são os descendentes dos povos que foram escravizados e são também os descendentes daqueles que migraram e tiveram que formar a sua família onde estão. Então, isso significa o quê? Significa que a reconceptualização do pensamento africano tem que ser uma reconceptualização baseada na liberdade, e essa liberdade poder ser um elemento aquisitivo de todas as mais-valias que as comunidades africanas transportam. E é isso que vai animar aquilo que são hoje as economias criativas. As economias criativas são exatamente elementos que ligam a relação entre o espaço natural, o espaço cultural, a inovação tecnológica e a questão da mobilidade. Portanto, se nós conseguimos trazer isso, olhando, por exemplo, há dinâmicas muito interessantes. Hoje, países como Cabo Verde não só têm mais população cabo-verdiana fora de Cabo Verde, mas a cultura cabo-verdiana, quer através da sua música, como a sua gastronomia, é um elemento extremamente importante dentro da economia cultural e economia criativa cabo-verdiana. Tanto no contexto do território cabo-verdiano em África, como no contexto dos territórios das suas diásporas. Posso trazer outro exemplo. Etiópia. Hoje, aquilo que a Etiópia tem, do ponto de vista do vestuário, enquanto elemento da economia cultural, que vem de todos os rituais e transições de classes que acontecem nas comunidades etíopes, e a forma como isso se afirma nos Estados Unidos da América, é elemento extremamente importante que faz com que a Etiópia faz parte do top 10 dos países que mais recebem remessas dos imigrantes.
Podemos ir mais longe. Podemos olhar, por exemplo, hoje, a Nigéria. A Nigéria, embora ainda dentro do modelo neoliberal de indústria cinematográfica, tem hoje, através do Nollywood, a maior companhia de transação de filmes do mundo. Mas quem é que fazem esses filmes? São atores que vêm da periferia, que não tiveram nenhuma formação sobre o cinema ou sobre a arte de representação. Por que têm valência as suas produções? Porque as suas produções inspiram dentro daquilo que são as suas ancestralidades, dos seus modos de vida e as representações das suas comunidades, e não criação fictícias que são completamente ideias que pura e simplesmente têm um valor aquisitivo de um mercado de valor. Portanto, é um bocado a ideia de fazermos com que pensar a nossa transformação tem que tomar um outro ecossistema do pensamento teórico e de produção das mentalidades para a transformação social. E daí, o sistema educativo não é só um elemento potenciador, mas também é um elemento a ser potenciado. O sistema educativo hoje tem que aprender com outros percursos, com outras comunidades, com outras trajetórias. Como é que é a questão, por exemplo, da equidade do gênero? Como é que é a questão, por exemplo, da equidade étnica? Como é que é a questão, por exemplo, dos direitos sexuais e reprodutivos? Como é que é a questão, por exemplo, do reconhecimento da ancestralidade? Como é que é, por exemplo, a valência dos adultos e dos homens e mulheres grandes que têm todo um conhecimento da relação com o espaço natural e cultural e uma outra economia das afetividades? Portanto, o sistema educativo é um elemento a ser potenciado para poder ser potenciador da própria transformação estrutural que se quer em África. Isso tem que ser feito tanto dentro do continente, mas também integrando as diásporas africanas. Muito. A gente, interessante, né? A gente ficou um tempo conversando e construindo algumas perguntas e você foi navegando nelas, né? E construindo conexões. Quando eu olho para cá agora, Fábio, a gente já conversou sobre várias temáticas que nos atravessam aqui. Tem um percurso interessante, Miguel, que é de compartilhar algumas leituras que você vem construindo, né? E principalmente pensando nessas trajetórias, né? Das lideranças que estão em territórios periféricos, se entendendo leituras que nos ajudem a construir, né, outras leituras sobre o mundo mais próxima das nossas ancestralidades, espiritualidade, né? Que é esse rito da comunicação, da educação que você traz, né? Do que ler, onde aprender, enfim. E aí gostaria que você apresentasse algumas leituras que você acha interessante, né? Uhum. Uhum. Bom, eu vou apresentar alguns livros. Há muitos livros, mas vou resumir em alguns. O primeiro é este de Paul Ontunji, que isso aqui, o título é A Produção de Saberes em África. Ok? Olhar anotado aqui. desde aquilo que foi o antigo até o dito moderno. Okay? São vários autores, ele é quem organiza, um livro muito, muito interessante, para perceber as transições africanas. Um outro livro importante que eu falei é um livro gêmeo, é produzido num dos centros de produção de conhecimento no Norte, mas só com pensadores do Sul, que é a Revista Alternativa do Sul, do qual sou pesquisador. O primeiro é sobre as pressões sobre as terras e os desafios da agricultura camponesa. É um livro muito interessante com pensadores da África, Ásia e América do Sul. E também este aqui é sobre a questão dos agrocombustíveis. No Brasil é biodiesel. Não tem nada de bio porque bio é vida, mas isto mostra toda a questão do acaparamento, assambarcamento, ou grilhagem de terras. É um livro muito, muito interessante que demonstra como é que as terras de produção alimentar estão a ser substituídas. Ok? Um outro livro interessante que eu quero apresentar aqui é como é que no contexto africano as resistências estão a ser organizadas. É de Ndongo Sila,
que traz tudo o que o liberalismo provocou em África e como é que os africanos estão a construir estruturas de resistência e transformação. Este é o formato em inglês, há o formato em francês, que também pode ser encontrado. Um livro muito, muito interessante de pesquisadores de vários países africanos. Ótima indicação. Agora, a questão da abordagem ao desenvolvimento. Este é o maior centro de pensamento sobre a sociedade civil em África. Está com sede em Gana e que trabalha sobre o pensamento dos movimentos sociais sobre a ideia do desenvolvimento. É um livro muito, muito interessante e, nesse caso, apanhou todos os países da África Ocidental, que também recomendo a leitura. E, por fim, mesmo no Brasil, ainda este ano, a nova edição do Pensamento Africano no século XX, de José Ribeiro Macedo, que traz vários autores africanos, entre os quais o nosso Amílcar Cabral e também o Severino Ngüenya, o Achille Mbembe, como é que os seus pensamentos ajudaram a moldar a construção do pensamento africano. É um livro disponível no Brasil e podem também ter acesso a eles. Portanto, aí nós podemos encontrar várias formas de pensar a transformação através dos vários modelos que tivemos aqui hoje em debate. Miguel, muito obrigado. Muito obrigado pelo encontro, pela generosidade de compartilhar suas reflexões, né, e suas andanças. É uma aula para a gente a partir do encontro, né, dessa troca e desse diálogo que a gente vem construindo. Foram ótimas dicas de leitura, para a gente é fundamental. A gente aprende nesses outros espaços que nos formam, né, para além da escola, para além do espaço da universidade, né, e é fundamental. A gente lançou, né, a gente tem um desafio de pensar uma agenda, né, de fortalecimento da democracia a partir dessas marcações que a gente vem construindo. E sempre, né, a gente está levando essa questão que é muito, muito importante, né? Quais são os temas que a gente pode construir uma agenda de fortalecimento, né, da democracia nesses países, né? Em Brasil, nos países em África, e a partir das suas reflexões, qual é a agenda que você acha que é fundamental? Eu acredito que é fundamental não pensar também os processos de forma hegemônicos. Nós estamos a fazer uma luta contra-hegemônica, contra-racista, contra neoliberalismo, contra colonial. É bom não pensar também em projetos hegemônicos. É fundamental que em cada contexto o processo se parta a partir de recalibragem de participação comunitária. Como é que cada comunidade se reinvente através daquilo que é a memória que tem sobre a sua história, é a convicção que tem sobre a sua consciência política, é a capacidade de mobilização que tem e depois as possibilidades de transformação que pode desencadear dentro de um contexto onde depois não perde o controle do processo. Portanto, isso é fundamental, ter isso, para depois gerar processos de intercâmbio, de partilha, e não de inculcação daquilo que são, funcionou no sul da Guiné, então tem que funcionar no norte da Guiné. Errado. Nós temos que pensar não na transferência de processos, mas pensar em transferibilidade de processos. Ou seja, encontro, conhecimento, ver como é que se encaixa, possibilidades de adaptação, mas nunca perder o controle de qual é a nossa missão e qual é a nossa meta, que é criar maior possibilidade de equidade, de solidariedade, de coesão e de transformação, onde todos têm as mesmas possibilidades de viver bem e em segurança. Estou anotando aqui alguns pontos que você traz que para a gente é muito, muito importante, né? A participação, né, e partir dos territórios, partir das comunidades, né, dos sujeitos. Isso vem muito nas falas dos professores e das pessoas que a gente convida para pensar, né, quais são os pontos fundamentais para a gente pensar uma agenda de luta, né, e de atenção, essa agenda que nos orienta, né, que a gente tem que cuidar, né? Miguel, muito obrigado. Exatamente. Obrigado mesmo. Bom de conhecer. Um prazer, né? um prazer. Assim, um prazer enorme. Visualmente, eu conversei com você pelo WhatsApp já.
Quero agradecer o Daniel, Perfeito. né, da revista Periferias, que fez esse contato também ao Há braço. um ano estava aí. Exatamente. Eu peguei seu cheiro. Porque as pessoas lá falavam muito de ti aqui e como uma referência. Então, o Douglas, né, sua Maré é equipe. um espaço de inspiração e aproveito essa fase final para render homenagem a todos os lutadores e que a memória da Marielle seja não só conservada, mas que sirva de instinto de luta para a justiça, mas também para a maior equidade e da afirmação de todos os povos do Brasil e no mundo. Valeu, Miguel. É isso aí. Valeu. Boa noite, pessoal. Valeu, boa Boa noite. noite, um Muito grande abraço. um grande abraço, grande abraço.